O golpe do falso advogado tem se tornado cada vez mais comum e já fez vítimas em toda a macro-região. Em Ribeirão Preto, um advogado e o cliente dele foram prejudicados. O prejuízo passa de R$ 30 mil. Ricardo é advogado e recentemente teve os dados roubados. Golpistas passaram a utilizar diversos números de telefone, todos com a foto dele, para tentar entrar em contato com os clientes e aplicar golpes. Através de contatos de diversos clientes, a gente percebeu que esses terceiros, eles buscam os nossos dados em sites tais como do Tribunal de Justiça, e de lá eles extraem os dados dos clientes e usam o nosso nome, a nossa foto, inclusive, para contatar os clientes e perpetuar o golpe. Essa mulher, que prefere não se identificar, acreditou estar conversando com o Ricardo por meio de uma ligação pelo aplicativo de mensagens. Mas se tratava de golpistas e ela acabou enviando um Pix no valor de R$ 30 mil. No primeiro dia, eles me ligaram, inclusive com a fotografia do Dr. Ricardo, dizendo que nós tínhamos ganhado o processo. E nesse processo eu iria receber, já estava em juízo, 300 e poucos mil. Como a gente realmente está com o processo há mais de um ano, era uma coisa viável. Mas eu tive muitos indícios que era golpe. Mas sabe, você fica meio tonta, eu acho que você fica meio idiota na hora, meio burra, eu não consigo entender o que acontece com você. Eu sabia que o negócio não estava certo e continuei mandando dinheiro. Aí ele falou que eu tinha que mandar tanto e me indicava, que eu não sou nenhuma expert em celular, nada disso. Mas ele indicava, faça isso, faça isso. Eu falei, a burra que foi fazendo, né? Tanto a mulher quanto o advogado registraram um boletim de ocorrência para que as autoridades investiguem o caso. Eu liguei do Dr. Ricardo e ele fez um BO para mim, vim aqui, ele mandou, bloqueei tudo no banco, troquei meu cartão, quer dizer... Já vem outro cartão, fui ao banco, falei com a minha gerente. E acionando um mecanismo que hoje existe do Pix, que chama Mecanismo Especial de Devolução, onde o banco ele é acionado e é solicitado a ele que bloqueie esses valores nas contas dos recebedores para tentar fazer com que esses dados e esses valores retornem para a conta da correntista. Nos últimos dias, um crime semelhante ocorreu em Barretos, conhecido como golpe do falso advogado. Um jovem foi preso pela polícia após vítimas terem contratado supostos serviços para acompanhar um processo de prisão civil por pensão alimentícia. 2 vítimas procuraram a delegacia, noticiarem que terem contratado o serviço de um indivíduo que se passava por advogado e posteriormente constatou-se que o mesmo não estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Foi relatado que esse indivíduo, de 24 anos, informava que era inscrito na OAB de Alagoas e estava em processo de transferência para a OAB de São Paulo. Segundo o advogado, os criminosos têm encontrado facilidade para acessar dados pessoais de profissionais do direito na internet. Ele reforça a importância de verificar qualquer solicitação de valor antes de realizar transferências via Pix. Como os dados são dados verdadeiros, porque esses terceiros retiram esses dados de tribunais de justiça, a gente sempre solicita para que os clientes, antes de fazer qualquer depósito ou transferência ou Pix, contate com o telefone do escritório e do advogado, antes de fazer a transferência. Porque, apesar deles usarem a nossa foto, os telefones que eles utilizam não são os nossos números. Eles são muito convincentes, então você fica perdida. Eu não me considero uma pessoa ignorante, não sou uma pessoa ignorante, presto atenção nas coisas e de repente eu caí. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. E vamos repercutir esse assunto agora com o Miguel Leme, ele que é professor, especialista nessa área de tecnologia, a quem eu já agradeço pela presença aqui, Miguel. Vamos explicar então como é que funciona esse golpe aí do falso advogado, quais são as principais estratégias que os criminosos utilizam. Miguel, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado novamente por poder esclarecer, né, esses golpes virtuais que nós estamos tendo aí cada vez mais constante, né? Os criminosos, eles conseguem dados do advogado e da vítima, não somente, através das próprias plataformas do Tribunal de Justiça, dados abertos do governo, né? Nas redes sociais e também um ponto principal, vazamento de dados, né? Que hoje nós temos muito, então tá muito fácil comprar dados na própria Dark Web, né? Então, muitas vezes até em sites mesmo, dentro de redes sociais hoje você consegue comprar esses dados. Então, dados hoje são assim, liberados de forma muito constante e a todo momento nós temos como
reconhecer e pegar esses dados na internet, sendo do advogado, sendo do cliente. Então, está muito fácil hoje pegar os dados. Miguel, e quais sinais podem ajudar a vítima a identificar que, na verdade, ela está falando com um golpista e não com o advogado dela? Primeiro sinal. Gente, quando você fecha um contrato com um escritório de advocacia ou com o próprio advogado, você tem os canais de comunicação. Qual que é o WhatsApp? Qual que é o e-mail? Ah, trocou o WhatsApp, o próprio escritório informa, olha, vá no escritório, né? Então, assim, não tem idade para esses golpes, né? Porque o problema maior hoje é a engenharia social. Então, hoje, os criminosos usam muito dessa artimanha do eu preciso para daqui 1 hora, senão você vai perder. Eu preciso que você faça hoje, senão você vai perder todo o acesso que você tem. Ou senão você vai perder o processo. Então, assim, gente, processo, ou seja o que for, não tem pagamento. Nenhuma instituição te cobra para depois pagar. Então, o ponto principal é esse. Cobrou alguma coisa? É urgente? Não caia. Ligue no escritório, fala, não, tá bom, então eu vou ligar de volta para o senhor aí no escritório. O próprio golpista já vai falar, não, se ele fugir dessa conversa, você já sabe que é um golpe. Então, o ponto principal é esse, desconfie de coisa que tem que ser urgente, de valor que tem que pagar e, muitas vezes, tente desconversar. Não, olha, eu vou ligar aí no escritório então para conversar com o senhor daqui a pouquinho que eu estou ocupado. Pronto, o próprio criminoso vai desligar o telefone e vai parar com o golpe. Agora, chama a atenção, né? Como esses criminosos conseguem ter acesso a dados tão sensíveis, né? Como realmente contato, né, dos clientes, imagens dos profissionais para conseguir aplicar esses golpes, Miguel? Então, um dos problemas que você tem hoje é a rede social, é alguns dados abertos. Então, hoje nós estamos muito, assim, vulnerável, né? Nós estamos disponibilizando nossa imagem, nosso som, né? Nossa fala a todo momento. Um ponto principal, o que está acontecendo muito também, que é um ponto importante. Ou o pessoal liga para você e não fala nada. Quando te ligar uma mensagem, um telefone que você não conhece, não fale nada. Espere a pessoa começar a conversa, porque aí ela está gravando sua voz. Em alguns segundos ela pega a sua voz, é coisa de segundos, tá, gente? Não é mais meia hora, 5 minutos. E ela clona a sua voz. E outro ponto, ligação de vídeo. Você fez uma ligação de vídeo, printei a tela, acabou. Eu já consigo replicar aquela pessoa falando com a voz dela e você vai pensar, e assim, cada dia está ficando mais sutil, descobrir que não é uma inteligência artificial. Então, com a era da inteligência artificial, esses golpes vão aumentar, já estão aumentando e vão ficando cada vez mais convincentes. Miguel Leme, professor, especialista nessa área de tecnologia, agradeço as suas dicas aqui ao vivo com a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.